Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das passagens mais intrigantes, eu diria, de todo o Evangelho de João. É quase um quebra-cabeça teológico que, quando a gente monta as peças, revela algo simplesmente impressionante sobre a identidade de Jesus. Vamos nessa? Bom, vamos direto ao ponto. Essa frase aí, dita por João Batista, parece um trava-línguas, não é verdade? Pensa bem. Como é que algo que vem depois pode ser antes? É um paradoxo. E é exatamente essa pergunta que a gente vai desvendar aqui. Para a gente começar a entender essa frase, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender quem a falou. Então, nossa primeira parada é na figura de João Batista, o famoso precursor. E olha só que interessante, o nome Batista, isso não era um sobrenome, sabe, como Silva ou Santos. Era, na verdade, um título, um apelido que descrevia a função dele, aquele que mergulha. A missão que ele tinha era muito específica, preparar o caminho para a chegada do Messias. E esse tal mergulho não era só físico, não. João, na verdade, pregava dois tipos de batismo. O primeiro era um batismo interior, um mergulho para dentro de si, sabe, um momento de autoconsciência, de arrependimento. E só depois disso é que vinha o segundo passo, o mergulho físico na água, que funcionava como um símbolo público daquela transformação que já tinha acontecido por dentro. Então, vamos quebrar esse paradoxo em duas partes. A primeira, o que vem depois de mim, é bem direta. É a parte fácil, digamos assim. Isso se refere simplesmente a uma ordem cronológica. O ministério público de João Batista começou primeiro. O de Jesus viria logo na sequência. Simples, uma linha do tempo. Agora, aqui é que está o pulo do gato. É antes de mim. De repente, João muda completamente a perspectiva. Ele sai do tempo cronológico, do nosso calendário, e entra numa dimensão metafísica, eterna. O que ele está dizendo é, olha, embora o ministério dele venha depois do meu, a existência dele é desde sempre. Ele está afirmando a pré-existência de Jesus. Ok, resolvido esse primeiro enigma sobre quem Jesus é, o texto nos leva para uma outra ideia, o que ele traz. E aqui a gente entra num conceito maravilhoso, a ideia de graça sobre graça. O versículo 16 diz que da plenitude de Jesus, todos nós recebemos graça por graça. Mas o que isso significa na prática? Não é só muita graça ou graça em dobro. A expressão aqui tem um sentido de sobreposição. Pensa numa camada que é colocada em cima de outra. É como se fosse assim, a primeira graça foi a antiga aliança. Foi um favor de Deus, sem dúvida, mas era algo temporário, uma etapa. A segunda graça, que vem com Jesus, é a nova aliança. Essa é a graça perfeita, completa, que é colocada sobre a primeira. É como se fosse a versão definitiva, entende? E essa comparação entre as alianças nos joga direto num contraste que o texto faz questão de deixar bem claro. De um lado, a lei que veio por Moisés. Do outro, a verdade que veio por Jesus Cristo. 613. Esse número aí representa o conjunto de leis que Moisés entregou ao povo de Israel para além dos 10 mandamentos. Era um sistema bem complexo, super detalhado, mas, como o próprio texto sugere, ainda imperfeito. Então, o ponto crucial é este. O autor não está dizendo que a lei era ruim de jeito nenhum. Ele a está colocando em perspectiva. A lei foi um caminho, uma fase transitória. Com Jesus chega a graça e a verdade em sua forma plena, completa. Não é a troca de algo ruim por algo bom. É a evolução de algo incompleto para algo perfeito. E essa ideia de Jesus trazendo a verdade completa prepara o terreno para o maior paradoxo de todos. Uma contradição aparente que, na verdade, cruza a Bíblia inteira. A declaração é categórica, direta. Deus nunca foi visto por alguém. Parece que não tem imagem para interpretação, né? Ponto final, fim de papo. Mas será? Pois é, exatamente. Essa afirmação bate de frente com várias histórias que a gente conhece do Antigo Testamento. Ué, como assim ninguém nunca viu a Deus? Vamos puxar pela memória algumas dessas histórias. Olha só, no livro de Êxodo está escrito com todas as letras que Moisés, Arão, os filhos deles e mais 70 anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel. E o próprio Moisés, numa outra situação, viu as costas de Deus. Então, como é que a gente resolve isso? João estava enganado ou se contradizendo? A resposta para esse nó todo está na seção final. É a revelação que amarra todas as pontas soltas. Vamos ver como essa aparente contradição é, na verdade, a chave para um entendimento muito mais profundo. A solução está numa distinção genial.
Ninguém jamais viu a essência de Deus, o seu ser em espírito puro e invisível. Isso nenhuma criatura jamais viu. O que foi visto lá no Antigo Testamento foi a sua manifestação, uma espécie de corpo metafísico, a sua glória visível, conhecida como Shekinah. Essa é a interpretação triofânica. E quem é que faz a ponte entre o Deus invisível e a humanidade? O texto nos diz o Filho unigênito. A palavra grega original aqui é monogenes, e ela significa mais do que só único gerado. A ideia é de único do seu tipo, exclusivo. Isso ressalta a natureza absolutamente singular de Jesus. E pronto, aqui está o clímax da passagem inteira. Jesus é a resposta para todos os paradoxos. Ele, o Filho único em sua espécie, é quem torna o Deus essencialmente invisível em algo que podemos conhecer e compreender. Ele é a manifestação perfeita. Ele é, por assim dizer, o tradutor do divino para um humano. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se Deus em sua essência é invisível, mas Jesus é a sua revelação perfeita, como isso muda a forma como cada um entende essa divindade? A resposta, como o próprio texto sugere, está em olhar para o Filho para conhecer o Pai. Muito obrigado pela companhia nesta análise.